Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Net Móveis Linhares, Casa Linda Construtora. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Imob TV. E hoje o assunto é documentação. Eu recebo aqui no estúdio a Cibele Prati, ela que é do cartório de Soretama, e a gente vai falar um pouco sobre a importância desse importante documento aí, que é a documentação imobiliária. Mas antes de falar com a Cibele, nós vamos chamar a Paola Nali para o Boletim Imobiliário. A queda na taxa básica de juros, a reação de bancos para tornar as opções de financiamento mais atrativas, além da mudança na relação das pessoas com as suas casas, vem se refletindo na busca por novas opções de imóveis. É o que mostra uma pesquisa online exclusiva realizada pelo Google no início de agosto. Segundo o levantamento, o volume de pesquisa sobre o tema imobiliário, que havia caído 3% entre março e abril em relação ao mesmo período do ano passado, cresceu 39% em agosto. A pesquisa mostra também um crescimento considerável nas buscas por imobiliárias, classificados e incorporadoras, mas o grande destaque ficou por conta do termo casas para alugar, o mais buscado no mercado, com um aumento de 668%. O interesse também vem acompanhado por outros temas relacionados, como financiamento imobiliário e programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, atual Casa Verde e Amarela, cujas buscas cresceram 40% em agosto. O resultado da pesquisa feita pelo Google mostra que, mesmo diante da pandemia, a casa própria continua sendo o sonho do brasileiro. Quer saber mais sobre o mercado imobiliário? Acesse o nosso site jornalimobiliario.com e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado, Paola. Toda semana a Paola vai estar com a gente aqui trazendo informações importantíssimas sobre o mercado imobiliário. E eu estou aqui no estúdio com a Cibele. Seja bem-vinda, Cibele. Oi, Robertinho. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A Cibele que tem 15 anos de experiência no ramo imobiliário, cartorário, né? Ela contribui para o registro dos imóveis, contribui para as escrituras, né? Cibele, fala aí um pouco para a gente do papel do cartório no dia a dia das pessoas e nos negócios. Então, Robertinho, o que acontece? O cartório, ele dá autenticidade, segurança e eficácia em todos os negócios jurídicos que acontecem. Então, toda vez que a pessoa procura um cartório, é com essa intenção, realmente, de poder dar esse suporte aos negócios jurídicos que ele está fazendo. Né, exatamente. E agora, nesse momento de pandemia aí, que o comércio fechou, né? Como é que foi lá o ajuste lá no cartório? Porque o cartório não pode parar, né? Porque as transações imobiliárias continuaram, a compra e venda de imóveis continuaram. Como que foi essa adaptação lá do cartório? Então, o que acontece? O cartório, ele recebeu, foi emitido alguns provimentos, então recebeu algumas orientações de como ia proceder através de provimento, emitido pela Corregedoria de Justiça. Então, lá veio especificando para a gente os horários de atendimento, de funcionamento, os horários de atendimento ao público, sobre os prazos, tudo que a gente tinha que fazer referente ao enfrentamento da pandemia. Então, a gente seguiu as orientações que foram dadas pela Corregedoria de Justiça, através dos provimentos que foram emitidos conforme foram acontecendo, né, e às vezes era para ficar fechado, às vezes já podia ceder um pouco mais, né? Você acredita que com esse processo da pandemia que mudou aí muitos setores da economia, né, fizeram que os setores se adaptassem, né, a novos modelos como o home office, por exemplo? Você acredita que o cartório vai haver aí no futuro uma digitalização do cartório? Então, o que acontece? Os cartórios em si, já existe essa lei que manda, né, os cartórios a serem todos informatizados, todos digitalizados. Já existem essas normas para a gente. Então, a maioria dos cartórios já estão digitalizados. O que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas têm pouca informação a respeito disso, né? E existem alguns serviços também que
que não dão para ser feitos de forma digital. Mas a gente emite muitas... Tem que ser a forma presencial, como Exatamente. Como foi. Então, a gente está caminhando para isso, sabe, Robertinho? A gente está nesse caminho de tentar facilitar, de tentar tornar mais fácil, de tentar evoluir sempre e tornar mais fácil a prestação do nosso serviço. Inclusive, hoje já tem como já tirar algumas certidões já digitalmente, né? Online, lá da minha casa. Sim. No caso aqui que a gente está conversando, que se trata de documentos para escrituração imobiliário, né? A gente pode tirar a certidão de ônus online, a certidão do imóvel, da matrícula do imóvel. A gente não precisa ir até o cartório de registro de imóveis e fazer a solicitação lá. Hoje em dia a gente pode entrar na Central de Registradores de Imóveis, é um site. Legal. Você entra, faz o cadastro, como pessoa física, como pessoa jurídica, faz todo o seu cadastro e lá você tem acesso ao pedido, a certidões digitais. Então o cartório de registro de imóveis de algumas localizações do país que estão... Já disponibilizam estão incluídos nessa central, eles disponibilizam. Legal. E emitem essas certidões, que são as certidões eletrônicas, assinadas digitalmente. Legal. E essas certidões a gente utiliza para a lavratura da escritura. Eu, particularmente, não vou até o cartório solicitar certidão. Eu entro na central, faço o pedido, o cartório, então, emite para mim a certidão assinada digitalmente e é essa certidão que eu uso para a lavratura das escrituras. Muito bacana. Aí é a tecnologia a favor, né, a nosso favor. Mas quando você faz isso, existe alguma taxa lá? Você paga uma taxa e o processo caminha? Sim, normalmente como se eu estivesse no cartório. Eu entro, faço pedido da certidão, é gerado o boleto, eu faço pagamento do boleto através do aplicativo do celular, sem sair do cartão. E já tem em 1 ou 2 dias a certidão. Exatamente. Isso daí que é o diferencial. A certidão online, ela sai até 24 horas. Olha que... Se eu fizer o pagamento no débito, a certidão é disponibilizada em até 24 horas. Sendo que se você vai ao cartório, eles têm até 5 dias para te emitir a certidão. Legal. E a gente falou aqui da certidão de ônus, né, que pode ser tirada digitalmente. Então, vamos falar da certidão de ônus. O que é a certidão de ônus num processo aí de comprimento do imóvel? Qual a importância dela? Então, a certidão de ônus é um dos documentos mais importantes. É o primeiro documento que a gente solicita da parte quando ela chega ao cartório para fazer uma transação imobiliária. Porque lá vai constar o histórico do imóvel. Lá é como se fosse a nossa certidão de nascimento, que tudo que acontece na nossa vida vai estar lá. A mesma coisa do imóvel. Então, desde a primeira aquisição imobiliária, vai estar lá no histórico. E tudo que acontece sobre o imóvel, por exemplo, se o proprietário tem alguma dívida judicial, que esse imóvel foi penhorado, ou fez uma reserva legal, ou qualquer coisa que aconteceu nesse imóvel, todas as informações, elas só vão existir, as pessoas só vão saber se estiver averbadas ou registradas na matrícula do imóvel. Então eu posso falar que a certidão de ônus é um raio-x do imóvel? Exatamente. É tudo o que acontece sobre o imóvel. Se não estiver averbado ou registrado na matrícula, você não tem como saber. Então, existe até uma lei que fala, que prevê isso, que você não pode alegar que você tem algum direito sobre aquele imóvel se não constar essa informação na matrícula do imóvel. Então, tudo para o Poder Judiciário, para as pessoas particulares que tiverem qualquer informação tem que estar averbado ou registrado na matrícula do imóvel. Se não tiver lá, a pessoa pode alegar que não existe, que não tem validade. Entendi. Então, quando for comprar um imóvel, né, tem que observar, tem que pedir. Primeira coisa é pedir a certidão de ônus, porque lá vai ter o histórico e lá o tabelião ele vai poder analisar e vai verificar se existe algum impedimento para a lavratura da escritura, se existe algum ônus ou se existe alguma informação ali que você tem que falar para a pessoa que está adquirindo que é uma informação pertinente à transação que ela está fazendo. Então, a gente vai observar todo o histórico para poder dar segurança que a pessoa precisa para o negócio que ela está fazendo. Então, se você for comprar um imóvel, exija a certidão de ônus do imóvel, que ela vai estar gravado o histórico daquele imóvel, inclusive se o proprietário atual, ele colocou esse imóvel como garantia em algum empréstimo que ele venha a ter tomado, não é isso? Exatamente. Tudo vai estar constando na matrícula. Perfeito. Então, Cibele, nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí, que a gente vai voltar com mais notícias importantíssimas para você. Estamos de volta e hoje o assunto é documentação imobiliária.
Eu recebo aqui no estúdio a Cibele Prati, ela que é do cartório de Soretama e está aqui trocando uma ideia muito bacana com a gente sobre a importância da documentação. Cibele, no bloco anterior, nós falamos, né, de como os cartórios estão se adaptando aí nesse período de pandemia, né, falamos um pouco da digitalização aí do processo de digitalização dos cartórios, como que hoje você já pode, né, tirar a certidão de ônus online, por exemplo, e falamos da importância da certidão de ônus. Qual é, a gente falando agora na documentação, qual é o documento, né, que garante a propriedade do imóvel? Então, não seria só o documento em si. A gente faz a escritura e você tem que levar a escritura para ser registrada. Então, o que garante a transferência, o que garante a transferência da propriedade realmente é o registro da escritura. Legal. Então, não adianta você só lavrar a escritura, levar a escritura para casa e guardar. Você tem que levar ela para ser registrada no cartório de registro de imóveis de localização do imóvel. Entendi. Porque a escritura você pode lavrar em qualquer lugar do país. Só que o registro dela você tem que ser efetuado no local do imóvel. Exatamente. No local do imóvel. No cartório de registro de imóveis onde está localizado o imóvel. E o que eu devo fazer para transferir esse imóvel para o meu nome? Então, você vai procurar o cartório de notas. E aí a gente vai solicitar os documentos para você. Então, os documentos exigidos por lei para a lavratura da escritura. São os documentos pessoais, tanto dos vendedores quanto dos compradores, que é certidão de nascimento, identidade, CPF, comprovante de residência. Se for empresa, contrato social da empresa, certidão simplificada emitida pela junta. E vamos dar uma busca em nome das pessoas solicitando as certidões negativas, certidão negativa federal, certidão negativa estadual, certidão negativa trabalhista. Esse processo é tudo dentro do cartório ali que acontece. Exatamente. Então o tabelião ele vai providenciar todo esse levantamento, tanto do imóvel através da certidão de ônus, verificando se o imóvel está apto para ser transferido, quanto dos vendedores, se os vendedores também não têm nenhum impedimento para fazer aquela transferência através das certidões negativas. Legal. E quando tem um imóvel, eu vou comprar um imóvel e vou financiar ele. Quando eu financio ele, não significa que ele é 100% meu. Ele é meu e mais de alguém que está financiando. Como que funciona esse papel? Como que é o documento desse processo? Então, o que acontece, Robertinho? É diferente. Você não precisa do tabelião de notas para confeccionar esse documento. Você adquiriu um imóvel financiado através do sistema financeiro de habitação ou através de uma administradora de consórcio, ou você usou o seu fundo de garantia para para comprar esse imóvel, a aquisição. Então, você não precisa do tabelião para lavrar a sua escritura. As instituições financeiras, tanto as administradoras de consórcio, elas são autorizadas por lei a fazerem um contrato, a efetuarem o instrumento de transmissão. O próprio documento do financiamento ali, do contrato de financiamento. Exatamente, é esse contrato aí que vai ser levado ao cartório de registro de imóveis. Ele é um documento, se chama Instrumento Particular de Compra e Venda com Força de Escritura Pública. Mas ele deve ser registrado. Não Exatamente, a mesma coisa. Senão você não consegue transferir a propriedade para você. E no financiamento, normalmente, você diz que a gente compra, mas não é dono. Por quê? Você compra um imóvel financiado, você vai dar o imóvel em garantia, através de alguma forma, ou hipoteca, ou alienação fiduciária. Então, no contrato que já for redigido pela própria instituição financeira, que tem força de escritura, que é o contrato que você vai levar para registrar, vai vir o contrato também instituindo ou a alienação fiduciária ou a hipoteca. Porque você está adquirindo um imóvel financiado. Entendi. Esse é o caso de uma documentação para um imóvel financiado. E quando é à vista? Paguei à vista o imóvel, o que eu devo fazer? Aí sim, você vai procurar o tabelião da sua confiança, de qualquer lugar do país, um tabelião de notas, e ele vai te orientar todos os documentos que você precisa, tudo que você precisa apresentar para fazer a escritura, então, desse lote, desse imóvel, né? Pode ser tanto urbano quanto rural. Então, você vai apresentar todos os documentos que o tabelião te solicitar, que são essas certidões que eu já falei, que são a certidão de ônus do imóvel, os documentos particulares das pessoas, física ou jurídica, que for o transmitente, o comprador, o vendedor ou o comprador, e as certidões fiscais também em nome da pessoa. Quando se trata de imóvel urbano, também precisa da certidão negativa municipal, que vai falar se o imóvel tem dívida ou não na prefeitura.
Quando for imóvel rural, você vai apresentar o CCIR, que é do último exercício, e o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, a certidão negativa também. Então, a diferença é essa. Por ser imóvel rural, o que você precisa ter também é o CAR, é o Cadastro Ambiental Rural. Esse cadastro você não precisa apresentar por tabelião de notas, mas no cartório de registro de imóveis você tem que levar o CAR. Então, assim, mesmo que você, no caso da propriedade rural, você que tem uma propriedade rural, é importante fazer o CAR, mesmo que você não vá vender a propriedade por agora, porque se algum dia você for vender ou for fazer alguma negociação, colocar a sua propriedade como garantia de um financiamento, por exemplo, a instituição vai te exigir o CAR. Não é isso? Então é extremamente importante que tenha. Exatamente. Todo produtor rural, independente do tamanho da propriedade, ele tem que fazer esse cadastro, né? Então, para poder fazer as transações imobiliárias que ele quiser fazer no imóvel e também porque a lei assim determina, ele tem prazos legais para fazer. Sibeli, você estava falando um negócio aí que eu achei interessante. Para escriturar pessoa física, eu comprei um imóvel, pessoa física, vou escriturar no meu nome, você já explicou como funciona. Pessoa jurídica, muda alguma coisa ou é o mesmo processo? É o mesmo procedimento. Porém, quando a vendedora ou a compradora for pessoa jurídica, os documentos que ela vai ter que me apresentar são os documentos da empresa. E o que a lei pede é o contrato social passado na junta, devidamente, ou a última alteração contratual, a certidão simplificada da junta, né? E os documentos dos sócios, que é a identidade, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência. Então, do sócio administrador, aquele que assina pela empresa. Ou de todos os sócios, quando o contrato não prevê quem é que vai assinar as escrituras. Talvez, geralmente, quando se trata de alienação ou compra de imóvel, todos os sócios assinam. Então, a gente pede todos esses documentos. No caso de lote, né, eu comprei um lote e eu financiei junto à loteadora, em 84 vezes, por exemplo. Mas eu quero construir. E a loteadora permite isso. Como que funciona essa escritura ali? Porque para eu aprovar meu projeto, eu preciso da escritura, né, lá na prefeitura. Como que funciona? Que tipo de escritura é essa? Então, o que acontece? Se a pessoa comprou um imóvel financiado e a loteadora ou a construtora autoriza a lavratura dessa escritura, então fala... autoriza a lavratura da escritura, a escritura pode ser, o imóvel vai ficar alienado fiduciariamente à construtora ou à loteadora, não tem problema, a gente pode fazer, a gente vai fazer uma escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária ou com hipoteca. É como se fosse na compra de um carro, eu comprei um carro financiado e ele vem no meu nome, mas fica alienado, tem aquela observação lá do documento, ele fica alienado ao banco, então é a mesma coisa. Exatamente, a gente vai fazer uma escritura nesse mesmo molde, padrão, né? Nesse padrão. Vai ter uma compra e venda junto com a alienação fiduciária. A pessoa vai comprar e o imóvel que ela está comprando vai ficar de garantia para o pagamento ainda do restante do débito que ela tem com a empresa que ela comprou. Entendi. Então, lá no registro de imóveis, quando ela for levar essa escritura para registrar, vai fazer o registro da compra e venda e o registro da alienação fiduciária. Quando ela terminar de quitar o lote com a loteadora ou com a construtora, eles vão emitir uma cartinha de quitação, ela vai levar lá e aí cancela a alienação. Ela fica... Aí sai a escritura 100% no nome. Não é escritura. Na matrícula do imóvel vai cancelar a alienação, vai constar apenas a compra e venda que ela é proprietária. Entendi. Sem nenhum... Só muda a informação. Exatamente. Perfeito. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, Sibeli, o nosso segundo bloco já está terminando, a gente vai para o intervalo e você não saia daí que a gente vai voltar e nós vamos falar de uma taxa chamada Laudem, que é uma taxa que tem aqui em Linhares. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Imob TV e hoje o assunto é documentação imobiliária. Eu estou aqui no estúdio com a Sibeli, ela que é do cartório de Soretama e é especialista no setor imobiliário, no setor cartorário imobiliário. Sibeli, nós falamos já da certidão de ônus, já falamos, né, da digitalização, aí, do processo de digitalização dos cartórios. Fala para a gente agora quais os impostos e as taxas, né, que incidem na compra e venda do imóvel. Então, na compra e venda incide um imposto chamado ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imobiliários. Você recolhe para o município de localização do imóvel. E o valor que você vai recolher do imposto é incidente sobre a avaliação. A gente entra com um processo na prefeitura, a prefeitura avalia o imóvel e sobre o valor da avaliação ela vai cobrar 2%, que corresponde à alíquota do ITBI.
Então, aí a pessoa vai pagar esse imposto, vai apresentar o comprovante de pagamento, finaliza o processo na prefeitura, a prefeitura me dá o ok, falando que o imposto de transmissão foi recolhido, e aí, sim, eu coloco na escritura todas essas informações e pronto. O ITBI é um imposto municipal, né? Exatamente. Então, de cidade para cidade, ele muda a taxa ou ele é regulamentado assim, pelo governo federal? Todas as cidades são iguais? Não, ele é regulamentado por cada cidade. Por cada cidade. Aqui em Linhares e na região é sempre 2%. Ah, legal, legal. E fala um pouco para a gente do tão famoso laudêmio, né? Que algumas regiões aqui da nossa cidade tem uma taxa, eu vou chamar assim, eu não sei se eu estou certo, mas tem uma taxa chamada laudêmio. Explica aí para o nosso telespectador o que é o laudêmio. Então, o laudêmio é um valor que você paga também ao município sobre em toda compra e venda ou dação em pagamento que você faz daquele imóvel que é aforado ao município. Então, aqui em Linhares, a sede do município e os bairros que circundam o centro da cidade, eles foram os lotes foram regularizados através de título de aforamento. A prefeitura emitiu esse título. Então, as pessoas passaram a ser donas do domínio útil do imóvel. E esse imóvel é aforado à prefeitura. Então, sobre essas transações, nesses imóveis, onde você tira a certidão de ônus, verifica que é aforado ao município, você sabe que vai incidir o laudêmio. O laudêmio, ele tem alíquota de 3% sobre o valor também da avaliação. A mesma coisa que a gente faz... Sobre o valor que a prefeitura avaliou aquele imóvel, 3% é o laudêmio. Isso, exatamente. Não sobre o lote e a construção. Você compra um lote com uma edificação. Sobre o imóvel. Só apenas sobre o lote. Sobre o lote. Exatamente. O laudêmio, então, incide... Mas funciona da mesma forma, Robertinho. Você vai entrar com o processo na prefeitura, a prefeitura, para pagar o laudêmio, a prefeitura vai, então, avaliar o imóvel e vai cobrar o laudêmio sobre o valor daquela avaliação, que corresponde à alíquota de 3%. Entendeu? Tá. E tem alguma forma... então, assim, toda vez que aquele imóvel for vendido, incide essa taxa de 3% ali, toda transação imobiliária que tem ali... Toda compra e venda referente àquele imóvel que for aforado ao município vai incidir o laudêmio. Tem algum procedimento que possa ser feito para que esse imposto pare de ser cobrado ou seja cobrado de uma forma menor? Sim. De 2002 para cá, a prefeitura emitiu uma lei que fala sobre a possibilidade de resgatar a enfiteuce. Então, quando você adquire um imóvel que foi regularizado através de título de aforamento, a pessoa é enfiteuta, ela é dona da propriedade, é dona do domínio útil daquela terra. Então, a gente chama de enfiteuta. E se ela proprietária do domínio útil, pode solicitar, então, o resgate da enfiteuce. No resgate da enfiteuce, ela vai apresentar um processozinho na prefeitura, a prefeitura, então, vai, aceitando o requerimento dela, vai cobrar o laudêmio, né, para o resgate referente a 1,5% do valor da avaliação, avalia, já reduz, então esse valor... 1,5% e cobra também 10 foros anuais, que é um valor mínimo, uns 4, depende de cada lote também, mas é um valor bem mais ínfimo. O maior é o valor do laudêmio, que é 1,5%. Mas veja bem, quando você paga o laudêmio, numa transferência de compra e venda normal, você paga 3%. Quando o proprietário resgata a enfiteuce, olha que diminui para metade, 1,5%. Então, às vezes, é mais compensador a pessoa que está comprando o imóvel. Robertinho, estou comprando seu imóvel, seu lote é aforado ao município, então vai ter laudêmio. As pessoas, né, as partes do negócio. Os compradores e vendedores. O comprador falar, então faça o resgate da enfiteuce, Robertinho, solicite, porque quem tem que solicitar é o proprietário do imóvel. Exatamente, então ele vai apresentar o processozinho na prefeitura solicitando o resgate da enfiteuce, porque causam uma economia... Uma economia no laudêmio ali, exatamente, no recolhimento. E também para as outras transações futuras, porque você fazendo o resgate da enfiteuce, a prefeitura solicitou o resgate, a prefeitura avalia o imóvel, vai te cobrar o laudêmio 1,5%, vai te cobrar o resgate da enfiteuce. Pagou, vai te conceder uma certidão chamada certidão de remissão de foro. Essa certidão você tem que levar lá no cartório de registro de imóveis para averbar na matrícula do imóvel.
falando que não é mais aforado ao município, porque houve o resgate do enfiteus. Mas a partir daí, não se paga mais o laudêmio ou passa a pagar um e-mail toda vez que for? A partir daí, todas as compras e vendas daquele lote não incide mais o laudêmio, você vai pagar apenas o ITBI. Então, é mais... As pessoas, na negociação, elas têm que ver o que é mais... Olha como é que a informação tem valor, né? O que a gente está falando aqui é que nas transações imobiliárias, em algumas regiões aqui de Linhares, existe uma taxa, eu vou chamar assim, chamada de laudêmio. E você pode solicitar, toda vez que você for, o proprietário do lote pode pedir o resgate da FTEUS, não é isso? Para que a partir desse momento, todas as vezes que esse imóvel for vendido, ele não precisa mais pagar o laudêmio, né? E para fazer isso, para fazer o resgate, você faz a solicitação na prefeitura do resgate da FTEUS e ele fica gravado lá na matrícula do imóvel, que ele, a partir de agora, ele está liberado do laudêmio. Eu vou colocar assim de uma forma mais simples, é isso? Exatamente. Olha, o nosso programa ele tem essa finalidade, é trazer esse tipo de informação, é uma informação valiosa para vocês, né, para o nosso telespectador. E Cibele, a gente está caminhando para o fim do nosso programa, a gente tem assunto para tratar aí para uns 20 programas aqui para frente, você é nosso convidado para voltar aqui para a gente falar de outros assuntos também, eu tenho certeza que contribuiu muito para o nosso telespectador, eu aprendi muito com você hoje aqui enquanto a gente conversava antes da gravação. E eu gostaria que você deixasse uma palavra de otimismo aí para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Robertinho, pelo convite, muito obrigada. E se de alguma forma eu pude trazer alguma informação que contribua, né, para as pessoas que estão assistindo. Hoje você contribuiu muito e eu tenho certeza que vai contribuir muito mais. Obrigada. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é que Linhares é uma cidade linda, né, em extrema expansão. É uma cidade que oferece, proporciona muita coisa boa para as pessoas. E eu sei que o sonho de todas as pessoas é ter uma casa, é ter um lugar para morar, um porto seguro, exatamente. E Linhares tem muito isso para oferecer, né? A gente tem grandes empreendimentos excelentes, de muita qualidade. Então, o que eu posso desejar para as pessoas é que as pessoas busquem, lutem e esqueçam um pouquinho todos esses problemas que estão acontecendo, não desanimem, corram atrás dos seus sonhos, das suas conquistas. Que é possível realizar, com certeza. E Linhares é uma cidade acolhedora que com certeza está para receber todas as pessoas. Maravilha. Cibele, muito obrigado mais uma vez. E você pode assistir novamente o Imob TV através do nosso site, imobtv.com.br, e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast, no Spotify e no Deezer. É só procurar por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Net Móveis Linhares, Casa Linda Construtora.